Salmo 22, o sofrimento de Cristo e a glória vindoura. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não há para mim sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertados, confiaram em ti e não se envergonharam. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Este confiou no Senhor, que o livre agora, que o salve, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirou do ventre, o que me fez confiar desde que eu estava nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Abriram contra mim suas bocas como o leão que ruge e que despedaça. Derramei-me como as águas e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se nas minhas entranhas. Secou-se como um vaso o meu vigor, e minha língua se pegou a meu paladar. E puseste-me no pó da morte. Porque cães me rodearam, cercou-me o ajuntamento de malfeitores. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles olham e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha roupa lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em meu socorro. Livra da espada a minha alma, minha única e predileta, da força do cão. Salva-me da boca do leão, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto, mas quando ele clamou a ele, ele ouviu. De ti será o meu louvor na grande congregação. Os meus votos pagarei diante dos que o temem. Comerão os mansos e serão saciados. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Viverá o vosso coração para sempre. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se humilharão adorando perante a tua face. Porque do Senhor é o reino e ele domina entre as nações. Comerão e adorarão todos os poderosos da terra, prostrar-se-ão perante ele todos os que descem ao pó, e nenhum poderá conservar viva a própria alma. A posteridade o servirá, irá declarar o Senhor cada geração. Virão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. É muito interessante esse salmo e profundo, que fala sobre o sofrimento de Cristo. Davi, ele era tão temente ao Senhor, porque ele entendia as Escrituras, ele sabia de tudo o que iria acontecer. E vejam que o primeiro versículo, Davi fala como Jesus falou. Reparem, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento que Davi estava sofrendo foi o mesmo sentimento que Jesus teve no momento da sua morte lá na cruz. Porém, existem dois fatos que nós precisamos observar. Davi, ele tinha um chamado diferente do chamado de Jesus. Porém, ambos passaram pela dor e sofrimento. Mas
Jesus, ele não pecou. Jesus, ele foi santo diante dos olhos de Deus, porque ele foi morto para a nossa salvação. Mas reparem que Davi, nesse momento de sofrimento, ele passa por essa fase como um sentimento de que Deus o abandonou. Como se Deus desamparasse ele, porque ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Ele clamava de dia e noite, mas ele não conseguia ouvir. A alma dele estava tão angustiada. Ele não conseguia entender aquele momento. Mas ele sabia que ele não podia desistir. Ele sabia que ele precisava progredir em oração. E esse salmo de Davi, que são cânticos para Deus, eles falam de declarações de Davi do profundo da alma dele. E se a gente for reparar cada salmo que Davi escreve, Davi, ele coloca para fora tudo aquilo que está dentro dele. E reparem que hoje em dia é muito difícil você observar um homem que faça isso. Porque nós mulheres, nós gostamos de falar, né? E se a gente encontra ainda alguém com quem a gente possa desabafar e falar toda a verdade, a gente gosta de pôr tudo para fora, de desabafar mesmo. Mas precisamos tomar muito cuidado com quem nós falamos. Precisamos saber e entender que coisas particulares da nossa vida, elas não podem ser faladas para qualquer pessoa. Precisamos vigiar nisso. Precisamos tomar muito cuidado para quem nós falamos das nossas guerras internas, porque muitas pessoas não estão capacitadas para nos oferecer auxílio, para nos oferecer a palavra de Deus. Muitas vezes falamos porque confiamos, mas nós precisamos pedir direção de Deus. Nós precisamos pedir orientação do Senhor. Porque tem coisas específicas que o Senhor precisa tratar diretamente com cada um de nós. Ele usa seus profetas, ele usa os sacerdotes, ele usa pessoas para nos colocar de pé. Mas percebam que o fato da oração, o fato do jejum, o fato de você ter a intimidade com Deus, faz de você um discípulo. E o que é ser discípulo? Ser discípulo é você seguir um caminho onde te orientem a verdade da palavra. Porque muitas vezes pessoas são tão machucadas no meio cristão, porque muitas vezes nós entregamos a nossa vida para algumas pessoas direcionarem, mas quando se tem o conhecimento pleno da verdade, nós nos sentimos acolhidos e protegidos. E Davi, assim como ele cuidava daquelas ovelhas, ele foi levantado, mas ele foi provado. E não é diferente conosco. Muitas vezes Deus vai nos colocar à prova para nos experimentar diante de diversos cenários. E quando nós entendemos que Deus ele nos colocará
diante de situações e pessoas que nós não vamos ficar agradáveis, nós não vamos ficar confortáveis. Mas nós sabemos que Deus, Ele olha o futuro e Ele sabe a capacidade de cada um. E muitas vezes, assim como Davi, que diz aqui no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, este confiou no Senhor, que o livre agora e que o salve, pois nele tem prazer. E muitas vezes, quando nós queremos ser direcionados e guiados por Deus, as pessoas não vão entender. As pessoas, elas não vão compreender. Mas nós precisamos saber que o temor a Deus, ele está acima de qualquer circunstância nas nossas vidas. E que hoje você possa levar esse salmo dentro do seu coração, entendendo que Jesus teve um propósito, Davi teve o seu propósito, cada personagem bíblico teve um propósito, e nós temos um propósito. E qual é o seu propósito? Então, que nós venhamos colocar esse fato diante do Senhor. Porque por mais que você não esteja enxergando, lá na frente você vai entender. Porque muitas vezes Deus não vai te dar resposta no momento que Ele está trabalhando. E você tem que respeitar a vontade de Deus. Então, que você ore comigo neste momento, que você direcione o seu olhar para o trono de Deus e que Ele possa responder a sua oração. Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nossos corações, aquele que está no nosso meio, porque o Senhor diz na palavra que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor ali estará. Então o Senhor está conosco. Aqui nessa comunhão, Pai, de oração, de jejum, de consagração, de estudo da sua palavra, revela a cada um, Pai, aquilo que cada um tem para buscar de resposta. Aquilo que cada um procura no seu interior e não acha. Porque só o Senhor, Pai, tem resposta para nos dar. É só o Senhor, Pai, que trabalha pelas nossas vidas, que cuida de cada um. E nós somos agradecidos, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque nós que temos os nossos desafios, os nossos gigantes de cada dia, sabemos o quão doloroso é enfrentá-los. Mas sabemos, Pai, que há um Deus que olha por nossas vidas. E assim como Davi esteve triste, desanimado, angustiado, porque muitos zombavam dele. Diziam, esse menino, como assim? O que ele tem? Mas algo diferente Davi tinha. Por isso ele incomodava. Ele sabia da promessa de Deus na sua vida. E por isso ele confiava em Deus sobre todas as coisas. Não importava o que diziam dele, não importavam as fofocas, mentiras, calúnias sobre ele. Ele sabia a posição que Deus tinha para a vida dele. E não foi fácil, porque Davi teve que pagar um alto preço para derrubar aquele gigante e para assumir a cadeira que Deus escolheu para ele.
Mas Deus sabia que Davi não ia sair daquela posição. Deus sabia que Davi iria enfrentar aquele gigante, mesmo com todos zombando dele, mesmo com todos falando, não, é um menino, como pode? Ele não tem força, mas a força de Davi não vinha dele, a força de Davi vinha do Senhor. E muitas pessoas não entendem isso, porque a nossa força não é nossa, mas é de Deus. E que hoje, Pai, nossas vidas estejam diante da Sua presença, porque queremos ser discípulos de Jesus, porque queremos fazer a Sua vontade, Pai, porque queremos que o Senhor nos direcione no melhor caminho, na melhor forma, porque necessitamos, Pai. Nós buscamos o céu, nós buscamos estar contigo. E de que adianta, Pai, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então nós te clamamos neste momento, cuida das nossas almas. Cuida, Senhor, de cada alma que está orando comigo. Cuida de cada um, Senhor, dá alívio. Tira, Senhor, toda mágoa, toda tristeza, todo trauma, toda angústia, todo sofrimento, todas as palavras, Senhor, que foram lançadas. E que o Senhor, Pai, venha visitar a cada um nesta noite. E que a sua verdade, Pai, ela venha ser luz nas nossas vidas a cada dia. Agradecemos pela sua palavra, agradecemos por este momento, agradecemos por esta oportunidade de estarmos em comunhão. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos para sempre, Pai. Receba a nossa oração, receba o nosso jejum, receba, Senhor, os nossos corações. E que a tua paz esteja sobre as nossas casas, sobre a nossa família. É o que eu te peço. Amém.